né? Esse ano, inclusive, acho que eu acredito que nós temos umas 8 aulas ou 6 aulas gravadas. Gravadas, não, acho que presencial. Deixa eu até olhar aqui, quer ver? É isso mesmo, ó. É isso mesmo, ó. São 5 aulas que eu tenho aí, presencial. A aula no sábado, a pós-graduação acontece no sábado, então essas aulas vão ser no sábado. Nossa, que legal. Em breve estarei aí comendo essa carne boa aí, né? Que tem uma carne boa aí, né? É, tem. Peixe também. Peixe. Enfim, eu vou só chamar minha irmã para ela participar também, porque daí se eu esquecer alguma coisa, ela vai Claro, lembrar. claro, fica à vontade. Vamos lá. Eu até conversei com a Camila. Um processo, no caso, nós somos o lado passivo. Inclusive, O caseiro. inclusive você mandou, né? Mandou as peças aqui, ó. Tá aqui, tá separadinha. Foi você que Isso, mandou? mandei o Foi. processo para ela. Mandou, o processo tá Mandei marcado. para ela o processo. Legal, já tá aqui, tá? Já tá aqui sim. Isso. Vou tentar contextualizar tudo. Tá bom, fica à vontade. Meus pais tinham uma empresa em Cáceres, e aí em 2010 já estava a empresa mal, muitas dívidas, e aí, assim, faliram. Não abriu o processo de falência, mas assim, faliu. Não abriu o processo, mas assim, saiu vendendo o que tinha, né? Vendeu um prédio comercial, vendeu o mercado. E aí, em 2013, eles fizeram um contrato de honorários com um advogado. E aí, por orientação desse advogado, um bem que a gente tinha, que era uma chácara, que, assim, ficou convencionado, que era para pagar as dívidas. Ele aceitou receber como honorário a casa da chácara. Ele aceitou receber como honorário a chácara, a casa. Isso. E o que ele orientou na época? Tira todos os bens que tiver no nome de vocês e passa para o nome de outras pessoas, de outra pessoa, para não perder em processo de execução, enfim. E aí foi feito. Em 2010, foi passado essa chácara para o nome da minha tia, a Alessandra, que é a irmã da minha mãe. E aí, 2010 passou a chácara para o nome da minha tia, né? Não foi venda, só passou no cartório para não perder o bem. E aí, em 2013, foi feito esse contrato de honorários, e no contrato de honorários ele pega essa casa como pagamento para ele atuar nos processos ao longo dos anos, enfim. Teve alguns processos, creio que foram só 2, ao longo desses anos, de 2013 até hoje. E aí tem alguns outros processos rolando ainda no nome da minha mãe e do meu pai, como Banco do Brasil, fornecedor, enfim, aí fica rodando, né? E tem execução de cheque também, e aí fica rodando esse processo até hoje. E aí, esse advogado, ele colocou um caseiro dele dentro da chácara, em 2013, se eu não me engano. Também foi 2013 ou 2014 que ele colocou esse caseiro lá dentro. Aí ele pegou e colocou um caseiro lá dentro. Não entendi? Ele colocou um caseiro para tomar conta dessa chácara, porque é um imóvel rural. Na verdade agora é urbano, é bem próximo da cidade. Há anos atrás era urbano, mas é IPTU, era rural. Agora é urbano mesmo, porque é bem próximo da cidade. Tipo, dentro da cidade. Sim. Mas é uma chácara, com 4 hectares. E aí ele colocou esse caseiro lá dentro, e ao longo dos anos a gente falava, olha, foi 2020 que eu tentei ir lá falar com ele, olha, vamos tentar tirar esse homem de lá, né, tirar ele. E aí ele falava, não dava muita explicação, né, tipo assim, se ele tinha contrato de comodato com esse caseiro, se não. E aí esse caseiro entrou com um processo de uso capião, acho que é em outubro, né, outubro que ele protocolou o processo de uso capião contra a minha tia, que é a dona na matrícula ela, né? Ela acabou de entrar aí. A Alessandra chegou aqui, já liberei ela, viu? Pode falar, viu, Alessandra? Fica à vontade. Aí o processo é contra ela, né? O caseiro entrou com o processo. Oi, só para falar que eu tô aqui mesmo, tô acompanhando. Tá bom, seja bem-vinda, tá? Fica à vontade, tá bom? E aí esse caseiro entrou com processo em outubro, né? Contra a minha tia, que é a dona na matrícula, né? E aí é essa a situação. E assim, a casa da chácara é pagamento de honorários desse advogado. O advogado colocou o caseiro dele
lá dentro para cuidar. Né? E aí, assim, é só a casa que é dele, são 4 hectares da chácara. E aí, no contrato de honorários, fala que a casa e um pedaço dos fundos e o que acessa a casa é dele também. Tem uma demarcação, assim, do que é dele. E aí, essa que é a história de terror dessa situação. Vamos fazer uma revisão aqui. Então, na verdade, esse imóvel, essa chácara, que é rural, não é rural, é urbana, né? Ela foi dada para pagamento de honorários. Ele assumiu a posse. E aí ele colocou um caseiro lá dentro. E aí o caseiro processou vocês, trouxe o processo vocês do polo, né? Como réu. Por quê o caseiro fez isso? Ele entendeu que o advogado ia pagar. O que aconteceu de fato? Então, no processo, na inicial, ele fala que a chácara foi dada em pagamento pelos serviços prestados para o advogado ao longo de vários anos. Ele fala 15 anos. Então, no processo, na peça, ele coloca como se o advogado entregou, tipo assim, o advogado deu a casa lá, a chácara, como pagamento de serviços prestados para ele ao longo dos anos. Ele fez os campeão, na verdade, né? Hã? Ele fez os campeão, né? Isso. Ele fez os campeão. E assim, Posso falar? Claro, fica à vontade, viu? É só para esclarecer que a área que foi dada ao advogado foi consignada nesse contrato que foi feito aí entre eles, com pagamento dos honorários de uma área específica, não foi da chácara inteira. Entendi. E para lembrar também que essa área, nós tivemos um processo de arresto, que alguns credores entraram, e nós tivemos um litígio também nesse período. Então, assim, não era uma área que estava abandonada, que estava esquecida. E tinha alguém da família que sempre ia lá e tal, mas não foi assim, chegou um período que começou a ficar perigoso, né? Aí ele parou, mas tinha uma pessoa da família que ia lá, que conversava com ele, que não era assim que foi pacífico, entendeu? Ele sabia que a gente estava por ali, ninguém sumiu, né? Ninguém sumiu e tinha um litígio também, essa área estava na justiça. Na verdade, pelo que eu entendi, quer ver? Eu fiz até um desenho aqui, gente, ó. É uma área maior, né? A título de honorários, o que foi combinado é um pedaço dessa área, né? O caseiro, esse caseiro que ele colocou lá, ele está tentando fazer os capião dele que eu estou vendo aqui está confuso, dá a entender que é a área toda. É isso mesmo? É a área toda. Ele pede os 40 mil metros. Ele pede os 40 mil metros, mas na verdade, se ele for fazer os capião, problema dele lá com o advogado, mas tinha que ser só dessa área aqui, né, gente? Não é isso? Porque foi o advogado que colocou ele lá dentro. Agora, é importante... E ao longo desses anos, fica à vontade. Ele foi retirando árvores que tem lá. Meu pai, na época, plantou árvores, Capim Cuiabana, essas árvores que é de vender, madeira, né? E aí, ao longo dos anos, ele também foi retirando essas árvores. A gente descobriu isso ano passado. Ano passado que ele foi tirando. Ou seja, ele foi tirando, o pior de tudo, né? Fora da área que é do advogado. O caseiro está fazendo uma ação de uso capião. Ele está dando uma de besta, porque ele está querendo fazer o capião de tudo, não só da fração ideal, daquela parte que corresponde ao que era do advogado. E o pior de tudo, ele está desmatando a área ali, está fazendo, né, tá cometendo crime ambiental, e isso está respingando em vocês, né? Isso, ele... O que é problema? Ele fez, assim, ele montou o processo de uso capião, ele colocou recibos de abertura de poço, de manutenção, de arrendamento de um pedaço da chácara, entendeu? Ele falou com o vizinho e fez um arrendamento de um pedaço da chácara, só que, assim, ele fez um contrato, eu acho que ele começou a montar isso em 2021, só que ele retroage e monta o contrato de arrendamento como se fosse de anos anteriores, e aí há o reconhecimento de firma cartório, se eu não me engano, é de 2023. Então, ele combinou ali, né, com os vizinhos, enfim, como se ele estivesse arrendando um pedaço da área para o vizinho. Tem contrato de adiamento, né, de arrendamento, enfim. Entendi. Agora, nós temos, né, nessa situação, nós temos que nos opor ao uso capião. Aparecendo aqui, não? Quando eu não concordo com o uso capião, não concordo na sua essência, né? Ou no caso de vocês por erro material, porque ele quer uso capião de tudo,
tem que se opor. Como que eu faço isso? Eu posso ser notificado, no caso do extrajudicial, ou citado, no caso do judicial, e eu vou apresentar a defesa, vou me defender. Esse uso capião é judicial. Então, como que vocês vão se opor? Quando a pessoa não vai ser citada, a alternativa é se habilitar no processo como terceiro interessado. Eu estou dando uma olhadinha aqui, eu ainda não encontrei, ó. Deixa eu olhar com mais calma aqui. Não foi. A gente não manifestou nada ainda, sabe por quê? Por quê? A reviravolta que teve em dezembro foi que a União se manifestou e disse que a área da chácara sobrepõe a terra da União. E aí o processo foi para a Justiça Federal. Nossa, foi redistribuído para a Justiça Federal porque tem interesse, a União tem interesse na causa. Olha só, hein? Foi, e aí a União manifestou, disse que a área da chácara sobrepõe a terra da União, e aí terra pública não pode usucapiar. E assim, a gente nunca ouviu falar que ali que era terra pública, nunca foi tudo muito certinho no cartório, os registros, não sei como que isso aconteceu. Inclusive, uma chácara ao lado dos meus pais, ao lado dessa, tem um processo de usucapião judicial há anos, e aí, inclusive, eles ficam tentando citar a minha mãe, porque ela é confinante, né, como confinante, que é vizinha, e aí não conseguiu. Assim, na verdade, você vê, nesse processo. Desculpa falar, gente, mas é um show de horrores, hein? Por quê? Porque já tinha que ter se habilitado, um show de... como que eu vou falar isso? Mas com muito respeito, muita humildade, mas é um show de horrores, porque é um show de informação errada, orientação errada. Vocês são 10, vocês estão me explicando aqui até de forma muito didática, parabéns. Mas, poxa, já era para um eventual advogado ter se habilitado. Outra coisa, o advogado dele errou, porque não é uso capião. O imóvel público cabe uso capião, mas o domínio útil, né? Ou de um imóvel desafetado. Então, é um show de horrores, né? Meu Deus, né? Ele fez pela Defensoria Pública, esse José Dias, complicado. esse caseiro. Não vou julgar, mas é complicado. Então, o que a gente desconfia, assim, é que talvez esse advogado esteja envolvido com tudo isso, porque ele, como advogado, o que ele deveria ter feito? Fazer um contrato de comodato com esse caseiro, né? Enfim, aí a gente não sabe qual que é. Porque, assim, até 2019, ele advogava para esse caseiro. Ele entrou com processo contra a Energisa. Até 2019 é como se eles fossem ótimos amigos. Entendi. E depois a conversa do advogado mudou. Tipo assim, olha, tem que tirar ele lá da casa. Ele fala que ele não vai sair, entendeu? E eu tô vendo aqui, até o usucapião errou, né? Porque quando você faz o usucapião do 1238, não exige justo título, boa fé. Poxa, usou um usucapião que exige contrato, não tem contrato. Ou seja, tudo mal feito, tudo errado, né? Deus do céu, que bom pra vocês, bom pra vocês. Enfim... E hoje, qual que é o desejo de vocês hoje? Vocês estão vendo esse show de horrores por fora, mas o que é bom pra vocês hoje? Tirar esse caseiro de lá e vender essa propriedade, resolver as dívidas que tem para resolver, né? Porque, assim, a chácara é a única esperança dos meus pais para pagar as dívidas que tem, que são muitas, né? Dívidas de empresa. E aí tem dívida de IPTU no nome da minha tia muito alta, são 100 e poucos mil reais de dívida, algumas referente à chácara, o nome dela está sendo protestado por causa disso, né? Teve protesto no cartório. Então, a gente precisa, assim, resolver isso o mais rápido possível, que eu acho que dentro do processo de usucapião vai demorar mais, né? Não sei. E aí a nossa dúvida é, qual o próximo passo tomar? Esperar a citação de usucapião para aí contestar, que isso pode demorar, né? Só essa tramitação de justiça estadual para federal, eu acho que já vai demorar um pouco mais, e deixar ele simplesmente lá na casa, morando mais um tempo até acontecer essa citação, ou se entra com alguma outra medida para fazer, não sei, para... Eu tô olhando o usucapião dele aqui, ele não juntou contrato nenhum, né? Quando nós temos um contrato de gaveta, de compra e venda, você junta no usucapião. Até pelo usucapião que ele pediu, né? Que está trabalhando com o ordinário ali. Ou seja, exige contrato, exige justo título de boa fé. Esse usucapião dele, por mais que tenha ocorrido, né, uma redistribuição, provavelmente ele vai perder, porque está muito mal feito. Só se o judiciário nem lê. Acontece, o judiciário tem juiz bom, juiz ruim, juíza, né? Que nem lê o processo e acho que minha mãe mandou escolher, só pode ser isso. Hoje para vocês, eu estou vendo aqui, estou tentando achar aqui, mas eu não achei ainda. Na matrícula de imóvel, quem consta como proprietário não é o pai de vocês, né?
Não, é a Alessandra, que é a minha tia. Que é isso que eles fizeram no passado para não perder o imóvel. Entendi. Eles tiraram, né? Tava o nome da minha mãe e do meu pai, Edilza e Antônio. E aí passaram para a Alessandra, que é o último nome. Agora, a pergunta que não quer calar. E o restante do imóvel, vocês fazem o quê? Tá fazendo alguma coisa? A gente não. Não. Esse aqui é a questão. A gente deixou na mão do advogado, para ele cuidar, entendeu? Bicho. Assim, não do resto. Não do resto. A casa é dele. Mas ninguém, assim, foi lá. A gente não mora na mesma cidade, a gente mora em Cuiabá, né? A chácara é em Cáceres, é 200 quilômetros daqui. A gente não usa, não teve essa. Durante os anos a gente não foi lá. Eu tive um aluno de Cáceres, inclusive é a parte da fronteira, né? Não é isso? É isso. Doutor, e não foi mais lá, mas o meu irmão que mora lá, ele ia lá de vez em quando, dar uma olhada, aí quando começou a ficar meio tenso, aí o meu irmão não foi mais, porque sabe como que é, né, esse negócio de pulseiro. Então, aí ele não foi mais, aí teve problema de saúde também, a gente não mora no mesmo lugar, então não houve. Como tinha essa coisa do advogado, de ter deixado lá e tal, não parecia, até então, correr algum risco, né? Entendi. E até mesmo porque os documentos que ele apresenta, como a Patrícia já falou, tem alguns vícios, né? E aí tem série de coisas também que a gente não consegue lembrar, assim, até pelo estado emocional, que todo mundo está muito abalado. A gente não consegue detalhar, assim, lembrar de todos os detalhes, né? Entendi. Quando meu tio via ele tirando as coisas lá, tipo, passando máquina, meu tio foi lá algumas vezes e falou: para de mexer com isso daí é da minha irmã, não é pra você mexer. Eu imprimi algumas folhas desse processo. Deixa eu dar uma olhadinha, pegar aqui na impressora, porque eu consigo enxergar. Peraí, só um minutinho. Ok. Pronto, gente. É que não tem jeito, eu não sei vocês, mas como eu sou das antigas, eu gosto de mexer em papel, enxergo melhor. No computador é complicado, né? Sim. Ele vai perder esse escapião, viu, gente? Foi muito mal feito. Deus ajude que sim. Deus do céu. Ó, tá errado o título, tá errado a tese. Tá tudo errado, sabe, gente? Eu falo que que bom pra nós, porque pra ele é um desastre, viu? Ele fala de um escapião, menciona outro, não tem prova. É um escapião que exige justo título, não tem justo título. O advogado foi muito ruim nesse caso, né? Eu sempre falo, eu falo para os meus alunos isso, a gente tem que se especializar. Quem faz tudo não faz nada, só faz besteira. Não adianta querer mexer com previdenciário, trabalhista e imobiliário, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, são ramos diferentes, códigos diferentes, criminal também diferente, mas sorte de vocês. Agora hoje, gente, a gente tem que pensar no quê? Porque vocês precisam recuperar, quer tirar ele de lá, né? Essa é a intenção, né? E para a gente fazer isso, o que a gente precisa? Ou usar as possessórias ou as petitórias. A possessória, a gente tem que provar a posse. A posse pode ser direta, indireta, alternada. O que a gente conseguiria ter de documento em mãos para provar essa posse?
A gente paga alguma coisa, um CECIR, tem um cadastro, um CAR, um ITR, alguma coisa no nome do pai de vocês? Né? Dos pais, né, de vocês? Não. A única coisa assim, a gente tem um parecer. Em 2018, a prefeitura estava passando por aquela área para regularizar as chácaras dali, né, dessa região. Em 2018, eles estavam procurando quem que era o dono da chácara. Não sei porquê, enfim. E aí saiu, porque era ITR e passou para IPTU, né? E aí, em 2018, foi fiscal da prefeitura lá. E aí, esse José Dias, ele falou o seguinte, ele declarou que o nome dele é Zeca, ele não quis nem se identificar, e ele falou que ele cuidava da propriedade e ali morava de favor e que a mesma pertencia ao senhor Cleiton Tubino, que é o advogado. Esse parecer a gente achou dentro de outro processo de execução de IPTU, é uma execução de IPTU no nome da minha mãe, que estava no nome dela a matrícula do imóvel, dela e do meu pai, antes de passar para minha tia. E aí, o cadastro imobiliário desse processo, ele bate com o cadastro imobiliário da chácara. Então, a gente entende que, assim, não teria por que aparecer o advogado aqui nesse parecer, né? Assim, a gente imagina que os fiscais foram lá na chácara, atrás da minha mãe e do meu pai, porque uma pessoa que era um antigo dono de um imóvel, um conhecido, falou que a gente morava lá nessa chácara. E aí, os fiscais foram lá atrás, né? Os donos, enfim. E aí apareceu esse Zeca, que a gente acredita que é esse José Dias, e ele fala lá que ele mora de favor. Esse documento de 2018 é a única coisa que a gente tem que fala que ele não é, ou seja, até 2018 a gente consegue provar, não sei se é válido, que ele não tinha o animus domini, ele não tinha a intenção de ser dono, né? Por quê, gente? Ó, Então, o que a gente tem que fazer? E aí, em 2018... Oi, perdão. Tinha endereço também em outros lugares, né, Patrícia? Isso. Que ele tinha residência em outros lugares. E aí ele tem vários processos, né, na justiça, contra esse da Energisa, que eu falei, os outros processos de banco, enfim. E aí ele não menciona que ele mora no endereço da chácara. Ele informa outro endereço dele dentro da cidade. Ele não colocou em nenhum desses processos que a residência dele é o endereço da chácara. Então, se fazer um apanhado, né, dos processos judiciais que ele tem, ele não informa a chácara como residência dele também. Entendi. É um meio de provar. Por que eu tô falando isso, gente? Porque, tudo bem, o primeiro passo é se habilitar no usucapião dele. Tá muito mal feito, tá confuso, teve a redistribuição, ele deu um azar tremendo, né? Mas vocês têm que se habilitar. Vocês têm que se habilitar para falar, opa, não tem direito a usucapião aqui não, ele não tem os requisitos, o imóvel é nosso, tem que fazer isso. Por questão de segurança ele e pode até... fazer isso Pode fazer agora. antes da citação, antes de ser citada? Pode e deve. Eu falo para os meus alunos, né, o advogado, professor Júlio, eu estou esperando o meu cliente ser citado. Você está pangando, né? Você tem que entrar no processo. Você vai esperar o quê? Você quer apresentar uma contestação, a hora que já tiver ganho o processo, né? Então precisa tomar cuidado, já tem que se habilitar, não pode perder tempo. É o primeiro passo. O segundo passo, a gente precisa desocupar o imóvel. E como que a gente faz essa desocupação? Ou a gente usa as possessórias ou as petitórias. As petitórias, nós precisamos ter o registro do imóvel no nome do pai de vocês, para que eles possam ter legitimidade ativa. Não tem, né? Não tem. Então, hoje, qual que é a nossa saída hoje? É trabalhar com uma possessória. Então, eu faria o quê? Eu faria a habilitação nesse usucapião dele, depois eu faria uma ação possessória, fazendo conexão. Juiz, eu tenho posse sim, tanto é que eu entrei no usucapião lá. E aí eu faria a reintegração com base nessa habilitação do usucapião. E mataria 2 coelhos com uma cajadada só, entendeu? Ao mesmo tempo, tá lá contestando, né? Tá lá na usucapião e fazendo a reintegração de posse. Isso mesmo. Porque hoje, para ganhar uma ação possessória, vocês precisam provar, né? Provar a posse. Cumprir o artigo 561. E como que vocês vão fazer isso? Se habilitando no usucapião. Depois, a gente pode pegar conhecidos, eles assinam declarações e reconhecem firma, dizendo, para todos os fins de direito, eu, nome completo RG CPF, declaro que fulano e fulano, pai de vocês, tem a posse há tanto tempo. A gente pode fazer isso também. Pega pessoas de confiança, pede para reconhecer firma, não precisa ser muitas declarações assinadas, é um instrumento particular, dá para fazer isso. Mas o primeiro passo é se habilitar no usucapião. Então, hoje, vocês têm 2 alternativas. Primeiro, se habilitar no usucapião. Primeiro de tudo. Segundo, depois, né, fazer a ação de reintegração de posse, uma vez que não tem registro. O pai de vocês, os pais que vão fazer parte da ação, né? A identidade ativa é deles, né? E aí vocês vão recuperar a posse. E aí o terceiro passo, dependendo como
o que acontecer, aí vocês poderiam fazer um uso capião no nome de vocês para regularizar, mas aí seria um terceiro passo, entendeu? Lá na frente. Entendi. Mas assim, não faria tudo isso no nome da minha tia Alessandra, porque de fato, a posse é dos meus pais, seria isso? Na verdade, tem que fazer no nome dos pais de vocês. Como se... A habilitação é no nome deles e a reintegração, a habilitação, porque nós vamos recuperar a posse. Nós vamos atrapalhar o uso capião. E quem pode fazer isso? Aquele que está falando que é dono, aquele que está falando que tem a posse. É o pai de vocês, né? A tia de vocês é viva? Então, mas é porque não... É essa que está na chamada, Alessandra, porque o uso capião é contra ela. Ela que é o polo passivo. E ela me fala uma coisa. Porque foi feito um negócio simulado. Ela concordaria fazer parte do polo da ação? Porque pode ser feito o nome dela, né? É até melhor. Mas ela concordaria? Ela aceitaria numa boa? Se ela... Aceitaria? Para mim, doutor, estou disposta a fazer tudo para a gente. O que precisar resolver, eu estou aqui. Você, inclusive, é a tia, né? Agora que eu entendi que você é a tia. Legal, então não precisa nem falar. Se está aqui comigo. Se está aqui comigo, não precisa nem falar, né? Senão que está interessado em ajudar. Então, ótimo. Então, o que vocês devem fazer? Com muita propriedade, com base nos meus livros, nas minhas aulas, a gente sabe o que está falando, né? A única chance que vocês têm de reverter essa situação, se habilita nos capião, primeiro. Segundo, faz uma integração de posse. É o que tem para fazer. Recuperou a posse? Aí você faz os capião no seu nome, no nome da sua tia, né? Então, é isso. Tem que fazer isso, viu, gente? Então, a questão de fazer assim no nome dos meus pais, por isso que eu perguntei assim, mas não tem como. Porque no contrato de honorários fala que se colocar outro advogado, enfim, o que já pagou, que seria a casa para ele, seria dele de todo jeito, mesmo se colocasse outro advogado. Então, o nosso medo do meu pai, na verdade, é de perder, assim, o que já foi feito, não. Tipo assim, vai gerar um mal-estar, com certeza, né? Mas não tem como ser esse o advogado desse processo, entendeu? Esse advogado dos meus pais que colocou o caseiro lá. Então, a preocupação deles é gerar esse mal-estar de perder como fala, de passar... A gente se preocupa com a questão da lisura dele, doutor. Entendi. Que a gente... Nós estamos de guarda alta, para te falar a verdade. A gente não sabe no que a gente se meteu. Entendeu? Eu sei. Não, infelizmente a gente se envolve às vezes uma encrenca de graça, né? Mas, gente, hoje vocês não têm outra alternativa, né? O ideal é a gente ter condições de usar uma ação petitória, né? A ação petitória é a melhor das ações, ela é mais rápida. A possessória é mais demorada. Mas vocês não têm como, porque hoje a posse não tem. A gente vai provar através do uso capião. E a propriedade a gente não tem. Então, não temos outra alternativa, né? Nós precisamos, de fato, usufruir dessa ação, né, possessória. Tem que ser a possessória, não tem jeito, viu, gente? Só uma pergunta. Se a gente for entrar com a ação possessória, né, de reintegração, a dúvida tipo assim, a gente não sabia... E um detalhe, viu? A ação correta não é a reintegração de posse, é a manutenção. Por que isso? Porque vocês, na verdade, se a gente parar para pensar, a invasão não é total, a invasão é parcial, um pedaço. Então nós vamos o quê? Já falar, nós temos a posse da área inteira, mas esse pedacinho aqui tem que devolver. Então, o nome correto da ação, o advogado da advogada não pode errar, hein? Tem que ser o quê? Manutenção de posse, viu? Porque a gente vai pedir só o que é nosso, no caso, porque o restante seria do advogado. Já é o pagamento dele de honorários, é isso? Na verdade, vocês vão pedir a desocupação de parte da área maior, entendeu? Da área que é nossa mesmo. Que é de vocês, isso mesmo. Porque a parte da casa a gente não vai pedir, a gente não pede a parte da casa, pede só o restante. Vai pedir só a parte que está esse caseiro, né? Ele está fazendo o escapeão de tudo. Nós vamos atrapalhar o escapeão dele em relação a tudo, mas vocês vão fazer a ação de manutenção de posse para recuperar só a parte dele, entendeu? A parte que ele está lá, habitando. Recuperar a parte... Vocês vão fazer uma ação... no usucapião ele está pedindo tudo. No usucapião vocês vão atrapalhar ele e falar, opa, não é tudo.
Aqui é nosso, ó. E isso aqui você também tem que sair. Na ação de manutenção de posse, a gente vai falar, opa, quero a desculpação disso, ó. Você está em parte do terreno, entendeu agora? Entendi. Tá. Outra questão. Será que teria como a gente, não sei, alegar que a gente só soube, como se ele fosse um esbulhador a partir de agora? Tipo assim, olha, a gente não sabia que quem colocou ele lá foi o advogado. Pode, Até então a gente sabia que o inclusive, advogado estava cuidando. uma dica E que aí eu... entraria no caso lá de 1 ano e dia, não sei. se na verdade, eu dou uma dica para vocês. Primeiro, dá para trabalhar no polo da ação, dá para falar que é um desconhecido, porque até então é para vocês um desconhecido, né? Então dá para falar que é réu desconhecido. E daria para falar que teve acesso, teve conhecimento do fato da posse agora, né? Então é uma saída sim. Como se a gente soubesse do esbulho agora, para tentar entrar no prazo, não sei se dá para fazer liminar, para tentar tirar ele, porque teria que tem que ser nesse prazo, né, de 1 ano e dia, para conseguir eliminar, senão aí vai pro procedimento comum. Tipo, na verdade, por que a manutenção? Porque a invasão é parcial, não total. Ele pede o imóvel, né, a totalidade do imóvel no uso capião, mas ele tem a posse fática de um pedaço. Então, por que a manutenção? Porque a gente demonstra transparência na ação. A hora que o oficial de justiça for lá, ele vai ver se está na área total ou não. Aí aplica a fungibilidade, vai tirar ele, entendeu? Tá, entendi. Mesmo ele provando que ele arrendou um pedaço da chácara, um vizinho, enfim, que ele faz plantação, ele coloca isso no meio do processo, né? Que ele é como se ele estivesse usando tudo, entendeu? No processo ele faz isso, que ele arrenda um pedaço, que ele faz plantação no outro pedaço. Então ele tentou assim abranger a utilização de toda a área, né? Alugando, plantando. Gente, conversa entre vocês. Se vocês quiserem, eu posso ajudar.